segundo bloco do Canal Aberto, tratando sobre ocupações em áreas de preservação. Aqui em Novo Hamburgo, nós temos uma política forte de preservação, né? Haja vista que nós temos não sei se é o maior parque do Rio Grande do Sul, mas é um parque muito grande, que é o Parcão, com mais de 50 hectares, né? Uma área que resistiu à especulação imobiliária ao longo dos anos, por causa de um movimento da comunidade, né? Isso foi um grande movimento da sociedade no sentido da preservação, principalmente dos ambientalistas. Tu conta um pouco dessa história agora, até porque tu viveu isso aí, né? Dá para se dizer que o Parcão poderia ser a tua segunda casa, né? Na verdade, assim, até com a minha ida passada, os últimos, vamos dizer, da minha vida funcional, os últimos 12 anos lá no Parcão, me faz bastante falta. Isso realmente faz bastante falta. Mas, enfim, o Parcão tem uma história bonita, e eu acho que ele está, de uma certa forma, relacionada também com o nosso assunto hoje à noite, porque, na verdade, ele era um imóvel de uma empresa, tá? E ele seria a segunda fase do loteamento de São Rafael, tá? Onde a primeira fase foi lá, tinha um hospital, até o Hospital São Rafael, hoje o Hospital da Unimed, foi a primeira fase, e a segunda fase foi essa. E foi interessante porque, na verdade, teve uma estudante de arquitetura no seu trabalho de conclusão lá nos anos 80, ela fez o TCC, fazendo uma projeção em cima daquela área do Parcão como sendo um parque urbano. E, de alguma forma, ela conseguiu, junto com o movimento Hessler, que a gente conseguiu fazer essa comunidade, o pessoal de Hamburgo Velho, fazer toda essa movimentação para que houvesse, na época, vamos dizer, uma sensibilização, né? Nós tínhamos os amigos do parque, né? Houvesse toda uma sensibilização no sentido de que se decretasse aquele espaço como centro de utilidade pública, que foi feito na época pelo então prefeito Atalib Foscarini, e depois na primeira administração do Dr. Paulo Ritzon, onde eu vim a ser o primeiro diretor de meio ambiente naquela época. A gente fez o quê? A gente negociou com a empresa e nós compramos. Essa área foi comprada pelo município, ela não foi desapropriada. Ela foi comprada. Foi comprada. Efetivamente, com parcelas embutidas no IPTU, na época. Foi uma movimentação quando não se falava muito em consulta pública, quando não se falava em participação da população nas decisões de governo. Houve sim, um entendimento com a comunidade de Novo Hamburgo de fazer a compra. Então, na verdade, hoje a gente sabe, é uma área de preservação permanente, é a nossa única unidade de conservação, não é a maior unidade de conservação na região. Por exemplo, o Parque Imperatriz lá em São Leopoldo é bem maior, são mais de 100 hectares. 170 hectares. 170 hectares, mas lá o Parque Imperatriz ele é vamos dizer assim, na planície de inundação do Rio dos Sinos. Agora, como um parque urbano bem no centro da cidade, ele é um espaço de 56,7 hectares hoje, tá? Onde agora, através da atual administração da Fátima Dauro, nós conseguimos recuperar aquele dinheiro do BID e conseguimos fazer um investimento de 2 milhões e entregar para a comunidade um grande espaço. Tá? Bom, mas, enfim, essa é uma unidade de conservação. Essa declaração de unidade de conservação até foi uma coisa que ainda consegui quando na situação de administrador do parque, e hoje é um espaço muito interessante. E, na verdade, nós temos potencial para mais unidades de conservação. E aí, Fernando, eu gostaria de tentar puxar o assunto por um aspecto que nós temos em comum, que não é só Novo Hamburgo, não é só São Leopoldo, não é Campo Bom, não é Sapiranga, que é a nossa planície de inundação do Rio dos Sinos. Sim. E aí, quando nós começamos a tratar desse assunto da planície de inundação,
É importante dizer que através do Comitê Sinos, através do Ministério Público da Bacia do Rio dos Sinos e com a Metroplan, se estabeleceu agora, há 2 anos atrás, algumas medidas de desenho de um novo polígono, ou vamos dizer, um desenho de um novo espaço que estaria sujeito à inundação. E finalmente me parece que hoje os municípios estão começando a perceber o entendimento que nós temos do rio. Isso pode ter gerado uma polêmica, pode ter gerado insatisfação quanto à questão da ocupação, porque isso não atinge somente pessoas que querem morar nessa planície, atinge imóveis de empresas que querem se instalar, né? É um outro tipo de ocupação que não é só a questão habitacional. Então hoje, por exemplo, esse entendimento, graças a Deus, ele é de quase todos os secretários da Bacia do Rio dos Sinos, secretários de Meio Ambiente, né? E temos conversado bastante com o meu amigo Zanini, lá de São Leopoldo, que nós temos que começar a entender a nossa planície de inundação e o nosso rio como sendo um todo, né? Ele começa lá em cima, lá desde o Caraá, onde é a nascente do Rio dos Sinos. Então todos os municípios, inclusive aqueles do Paranhama, eles estão dentro de uma grande bacia e nós temos que ter um entendimento diferenciado sobre a bacia, de não ocupar. Por quê? Veja bem, se algum município ocupa um determinado espaço onde antes era o espaço da água, fatalmente o município vizinho, essa água vai para algum lugar, pode trazer prejuízo para o município vizinho, então não dá para mais pensar as cidades de uma forma isolada. E aí, eu acho que o secretário Nelson também vai concordar, eu acho que nós temos várias ações nesse sentido, de que nós temos que pensar a nossa região como um todo, porque imagino também, né, Márcia, que nós temos a questão da migração, né? Claro que não é a minha especialidade, não é meu campo de trabalho com a questão da habitação, né? Mas nós temos situações de pessoas que vêm de outros municípios, vêm para Novo Hamburgo, com certeza de Novo Hamburgo, que vão para outros municípios. Tá? Nos próximos dias, por exemplo, eu vou ter uma reunião bem interessante em São Leopoldo. Fui convidado pelo secretário de Bem-Estar Animal, lá, o Anderson, né? Vou ter uma reunião. Por quê? Porque nós temos problemas em comuns na questão ambiental, que também na questão de bem-estar animal. Que aqui em Novo Hamburgo está ligado à Secretaria do Meio Ambiente, em São Paulo tem uma secretaria específica. Né? Então nós não podemos mais pensar as nossas ações, seja ambientais, as nossas questões relacionadas com a habitação, ou seja o que for, de uma forma isolada. Ou nós pensamos o conjunto e resolvemos o conjunto, tá? Porque eu só vejo dessa forma. Se nós temos um trabalho unido, nós também estamos o quê? Nós estamos zelando pelo dinheiro público, e esse dinheiro público é de todos nós. Sim. Né? E quando nós estabelecemos políticas para uma região, como estamos estabelecendo para a questão da planície do Rio dos Sinos, através de estudos do Comitê Sinos, Metroplan, estamos estabelecendo que um procedimento comum a todos os municípios, um pensamento comum e um respeito comum à questão do rio, que hoje, né, não, é fonte de água para vários municípios, assim como é de Novo Hamburgo, assim como é de São Leopoldo, tá? Que são preocupações que nós temos em comum. Sim. Nesse sentido, eu acho que as coisas têm que ser pensadas globalmente. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Márcia, que é o seguinte, assim, ó, a gente vê, por um lado, nas cidades como um todo, mas em Novo Hamburgo especificamente, nós temos 30% do território de Novo Hamburgo em área, aproximadamente 30% em zona urbana, 70% da zona rural, que é o bairro de Lomba Grande, E aí nós temos uma demanda enorme por terra, né, sendo que as pessoas de menor poder aquisitivo vão sendo empurradas cada vez mais para a periferia e mais para essas áreas, né, até porque o que sobrou, o resto já está tudo loteado pelo capital, pelos detentores do poder econômico de Novo Hamburgo. E as áreas que sobram, as poucas áreas que sobram,
elas têm esses problemas específicos que daqui a pouco são passíveis de inundação. Ah, não, mas aqui não dá enchente há 15 anos, mas aqui há 16 anos vai dar, porque são ciclos. Né? São abordagens que está se fazendo dentro da Secretaria, junto com o Desenvolvimento Urbano, né? Que é essa questão da informação e é a questão também de abrir para novidades. Quando que se um arquiteto urbanista pensa de fazer Veneza, não é, em cima da água? Abrir, não vamos pegar o modelo de Veneza, mas tem que olhar. Essa preocupação do secretário Udo é bem importante, porque tu não pode hoje pensar em fazer casas, moradias. Tudo bem que a gente está entregando Palmeira, que dá mais de 1000 famílias, a Kipling a gente está entregando, porque estava tudo parado os projetos há mais de 5 anos. A gente está fazendo junto com a prefeita Fátima Daut, está fazendo os empreendimentos, estamos integrando Martin Pilger, a gente no caso está entregando a Martim J. Pereira, que são empreendimentos que já foram feitos pela Caixa Econômica Federal, junto com o município, que estava há 5 anos, 6 anos, as pessoas estão no aluguel social. A gente pegou uma série de problemas com a casa. Mas o problema não era só a casa, a preocupação do secretário que vem trazer para a mesa essa discussão do Rio dos Sinos, que comporta São Leopoldo e as cidades vizinhas, isso nos remete a uma questão de informação dessas famílias. A gente está pensando também de que forma atingir essas famílias. Estamos conversando com a educação ambiental que tem dentro das escolas, de que forma a habitação se integrar e levar informação para essas famílias. Porque no momento que tu trabalha uma estrutura arquitetônica que possa comportar ou não moradias das pessoas que estão vindo, de que forma que elas podem se sentir melhor voltando para a cidade delas, se lá elas vão ter trabalho. Tu trabalha todo o aspecto social. A gente não consegue mais falar em habitação só na casa. A gente fala em habitação vendo de que forma a arquitetônica vai comportar neste local que tem a preocupação do rio. A gente fala a preocupação do pessoal que está ali na DIL, na Pedreira, que tem, devido a essas situações climáticas, agora não é mais como era 10 anos atrás. A gente sabe que a gente está em transmutação constante de clima. Então, isto, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar em especialidades arquitetônicas, tem que pensar de que forma levar informação para essas famílias. Elas têm uma miserabilidade, não é só econômica, é uma miserabilidade de informação. Então, é um trabalho pesado, mas é um trabalho que a gente até instituiu ali na habitação, na Davi Canabarro. A prefeita Fátima Daut deu abertura nesse dia, que é o dia da comunidade, na quinta-feira, onde a gente recebe realmente as pessoas. Não é só a liderança de bairro, não é só o líder da cooperativa, é realmente o morador que está lá na Pedreira, que está ali no Kefas, que está com o morro quase caindo, mas cai na casa do vizinho e não cai na dele, para nós conversar e começar por baixo uma conscientização. Então, e a gente também está vendo a questão de instalar o programa de prevenção e intervenção. Esse programa de prevenção e intervenção, ele trabalha essa questão que tu vai na escola, conversar com os alunos, de que forma que a habitação está sendo vista, de acordo com o clima. Tu consegue fazer a intervenção através de evitar ocupações novas, abrindo um cadastro que não tinha um cadastro. A gente está fazendo todo um trabalho aí, nos próximos dias está saindo um edital, onde as pessoas vão poder fazer um cadastro dentro da habitação, até para o CPF ser orientado daquela família, porque não vai ser só do titular, vai ser da família esse cadastro. Então, a gente tá fornecendo uma série de ferramentas para trabalhar paralelo a questão do avanço da tecnologia arquitetônica e a questão do avanço da informação para as famílias. Porque hoje é difícil tu impor moradia sem tu informar a questão do solo, porque é risco de vida. A gente tem um processo ali do B como tema, ali no Kefas, que as famílias, 5 famílias, o juiz simplesmente olhou e disse: tu tira da terra que eu não vou morrer com essas famílias das minhas mãos. Então, tu tem que correr, dar aluguel social, ou ver. Então, a gente, ao mesmo tempo que estamos apagando fogo, a gente tem que pensar de que forma tu levar essa prevenção e intervenção junto, né? Perfeito. Secretário Nelson, é um problema estrutural.
né? Isso é um trabalho, salvo o melhor juízo, que é um trabalho de enxugar gelo, né? Porque ali na frente, por causa principalmente da questão da especulação imobiliária, né? Isso não... Temos os grileiros também, né, que eu não citei, mas a gente sabe que existe. Você tem, desculpa, claro, intromissão, claro, mas a gente assim sofre, aqui no Novo Hamburgo a gente está sofrendo uma série de situações no mercado negro imobiliário, onde tem aquele rapaz que vai lá e faz a marcação de 5, 6 lotes e ele vende por R$1.000, por R$2.000, por R$3.000. Aí a família que está em cima, ela não tem essa informação. A gente está até pensando em fazer uma campanha, de lançar essa campanha, de que forma orientar essa família. Antes de comprar qualquer situação, ela rapa o dinheirinho dela, vai lá e compra aquele lote na área verde. Fernando, eu queria fazer uma contribuição naquilo que tu falaste há pouco sobre Lomba Grande, né? Que é o nosso bairro rural. 2/3 de Novo Hamburgo é o bairro rural. Sim. O que está acontecendo em Novo Hamburgo, especificamente em Lomba Grande, mas isso também, assim, falei com o meu colega que é presidente da Fundação de Meio Ambiente lá de Gravataí, o Jackson Miller, né, que é amigo e conhecido de todos nós, né? Sim. Ele tem o mesmo problema em Gravataí, exatamente na zona rural. O que está havendo é parcelamento de solo irregular. Nós temos uma situação, temos, vamos dizer, umas 3 ou 4 situações em Novo Hamburgo que são feitos parcelamentos de uma forma irregular, onde os lotes rurais que em Novo Hamburgo estão fixados em lotes mínimos de 2 hectares, né, acabam virando lotes, terrenos, né, como se urbanos fossem, e principalmente APP. Nós temos uma situação... É uma excrescência do nosso plano diretor, que são os núcleos rurais urbanos, né? Ora, se é rural, não pode ser urbano. Mas não é só essa questão, né? Mas por que assim, a gente sempre tem que interpretar a lei na essência da intenção. Por que é estabelecido que na zona rural o lote mínimo é de 2 hectares? Exatamente porque existe não só uma questão de parcelamento de solo, por uma vontade de botar 2 hectares, por uma capacidade de produção familiar, talvez alguma coisa, mas sob o aspecto de também proteger esse espaço, essa terra, de uma degradação ambiental. Então, hoje, esses loteamentos, e claro, existem esses loteamentos irregulares, existem formas de que se criar os condomínios, mas esses condomínios, uma vez regularizados, fiscalizados ou em cima de um licenciamento ambiental, estabelecem algumas critérios que vão proteger. Nós temos uma situação em Lomba Grande, numa área de terras, que ela está sendo loteada em pequenos lotes, intervenção em nascentes, intervenção interromper manancial hídrico, corte de vegetação em áreas de preservação permanente. E não tem nenhuma ação civil pública, com o Ministério Público já se posiciona? Não, existem os procedimentos, esses procedimentos do Ministério Público, eles existem, assim como existem procedimentos administrativos dentro da Secretaria do Meio Ambiente, e casualmente até nós temos uma situação lá que eu, enquanto ainda agente ambiental, eu inúmeras vezes fui lá. Mas, na verdade, é o seguinte, nós estamos notando a ação de verdadeiros grupos especializados em fazer isso. Assim como temos a ação de verdadeiros grupos especializados em conduzir ocupações em áreas urbanas, que, infelizmente, aquelas pessoas que, na ânsia da necessidade de tentar buscar uma melhoria de vida sob o aspecto de ter uma casa, ter uma habitação, acabam sendo vitimados por essas pessoas que acabam mobilizando pessoas que, por sua falta de conhecimento, acabam então ocupando áreas que não são áreas adequadas. Através de contratos de compra e venda. Isso eu tenho certeza que o secretário Nelson e a diretora Márcia, não é estranho o fato de um contrato de compra e venda totalmente irregular. Isso é o dia a dia do secretário, isso é o dia a dia da Márcia. Mas eu acho, viu, Fernando e demais colegas de mesa, este tema, de fato, ele é desafiador. E nós precisaríamos aqui recuperar um pouco na história de como as nossas cidades foram concebidas. Se nós pegarmos há cerca de 30, 40 anos atrás,
nós tínhamos 80% da população vivendo no meio rural. E nós passamos por um período de estímulo, com a falta da política agrícola e agrária, da população se deslocar para os meios urbanos, para as cidades. E as cidades, elas foram construídas sem um planejamento, sem um processo de fato de organização, de mobilidade, de destino de áreas para o interesse social, de convivência. E hoje, a estrutura, muitas vezes nos municípios, não dão conta. E além de não darem conta, tem determinados momentos que são reduzidas. Eu vou pegar um exemplo aqui da cidade que eu administrei. Eu fui prefeito de Sapiranga, eu fui o primeiro prefeito que criei uma Secretaria Municipal de Habitação. E durante 6 anos que eu administrei Sapiranga, nós construímos 4.000 casas. E reassentamos, Márcia, famílias que estavam em área de risco. E elas não voltaram? Elas não voltaram porque nós colocamos, não voltaram porque nós, aonde nós retiramos, por exemplo, de leito de rua, nós abrimos as ruas. Aonde nós tiramos de área de preservação permanente, nós fizemos um trabalho de conscientização da comunidade, ao seu entorno, com a comunidade escolar, com associações de moradores, com a convivência do seu entorno. E portanto, Udo, eu compreendo aqui, naquilo que tu falaste na tua intervenção anterior, nós temos que olhar a região metropolitana como uma grande cidade. Exato. E de ações integradas. Agora, por exemplo, o Rio dos Sinos. Rio dos Sinos é uma fonte de riqueza, sem falar da sua necessidade para a nossa sobrevivência. Agora, o Rio dos Sinos, em vários municípios, tem espaço que servia de esponja, que foi aterrado para a questão da econômica, para o dinheiro, para o lucro. Sapiranga, eu posso citar várias áreas, que foi inclusive por quem muitas vezes fazia a gestão da própria cidade, que com interesse econômico, pessoal, muitas vezes aterrou determinadas áreas que servia de esponja para o Rio dos Sinos. E que isso, na realidade, fez com que várias áreas que não eram alagáveis antes, hoje são. Exatamente. Fruto desses banhados que foram alagados. Foram aterrados. O nosso Rio dos Sinos, quando tinha uma capacidade de recebimento da água, ele tinha uma maior durabilidade, inclusive, demorava mais para subir e demorava mais para baixar o seu nível de água. Por quê? Porque tinha condições justamente de gradativo e recebendo esta área. Hoje o Rio dos Sinos sobe muito rápido, mas também seca muito rápido, por problemas estruturantes de vários municípios. Então, olhar de forma integrada é fundamental para nós, de fato, enfrentarmos o problema. E a Márcia dizia algo aqui que eu gostaria de ter recebido em São Leopoldo, Márcia. Você disse, eu recebi o empreendimento construído há 4, 5 anos atrás, né, de tantas unidades ou de tantas questões programadas. Eu não recebi isso de São Leopoldo na administração agora, quando eu assumi, infelizmente. Eu pedi para o meu departamento de produção fazer uma relação dos projetos que estavam sendo executados para nós diminuir o déficit habitacional e, pasmem vocês, o relatório foi 0 porque nós não tivemos projetos, na verdade, sendo executados, porque tinha uma compreensão que a habitação não era dever do poder público trabalhar. E isso nós também precisamos debater. Há governos que compreendem a habitação como um direito das pessoas. E outros que trabalham, na verdade, como um processo do setor imobiliário. Fernando, isso é fundamental nós debatermos. Eu queria até fazer um comentário com o secretário Nelson. Nós temos, por exemplo, vários assuntos em comuns. Vamos pensar nos assuntos em comum. Eu consegui, de uma forma, eu acho que foi brilhante. Nós tivemos uma reunião no Arroio Gauchinho. Quem estava lá? Secretário Zanini, lá de São Leopoldo. Estava o secretário de obras, me desculpe, me foge o nome, o seu colega. Hoje é o Geraldo Passos. É o Geraldo. Estava o Nestor da SEMAI. Do SEMAI. Guarda Municipal, Defesa Civil, nós, da nossa parte, Secretaria de Obras, o quê? Porque nós temos um problema em comum, que é exatamente... E temos uma ação do Ministério Público na promotoria para respondê-lo, inclusive. Exatamente sobre o quê? Sobre a nossa bacia de acumulação lá na Casa de Bombas. E aí eu quero colocar da seguinte forma. Estava conversando com o pessoal do SEMAI,
Né? Pessoal da Comus aqui de Novo Hamburgo, pessoal da Secretaria de Obras, a nossa Secretaria de Obras também. Há uns anos atrás, o DNOS fez uma série de diques aqui na nossa região para proteger a nossa população. Oportunizou ocupação em alguns espaços que não deveriam? Também oportunizou, é verdade. Mas são diques, eles estão lá e eles servem para proteger nossa população. Entregou as casas de bombas, então, iniciou um processo de extinção do DNOS. Lá. DNOS, teoricamente, foi extinto. Interessante que lá em Porto Alegre ainda veio lá o prédio escrito DNOS, mas enfim. Entregou para São Leopoldo, se não me engano, são 7 casas de bombas. São 6 ou 7 casas de bombas, alguma coisa assim. Novo Hamburgo tem uma casa de bombas. Agora pergunto, vem algum recurso, né, a nível de governo federal para recuperar as bombas? Todas as casas de bombas têm problema sério de manutenção. Essas bombas são antigas, elas são de pelo menos 40 anos atrás, talvez mais, 40, 45 anos atrás, né, que precisam de manutenção. Se falou da questão dos diques, falasse antes da questão do dique, por exemplo, nunca mais foi feita manutenção em termos. Hoje, por exemplo, os diques não poderiam ter árvores nem vegetação. Vamos dizer, o próprio crescimento de árvores de porte lá, com o sistema radicular, sistema de raízes, ele compromete essa estabilidade. Mas secretário Udo, o prefeito Vanazzi, inclusive, determinou a retirada de várias áreas e enfrentou debate, muitas vezes político, equivocado da oposição, dizendo que aonde que se viu retirar as árvores do dique, mas a gente precisa assim, tem que assim, então o que acontece? Tem ocupação em cima de diques, tem pessoas que circulam com carro, onde ainda é possível, porque hoje a vegetação fechou bastante. Tá? Me lembro de 30 anos atrás, quando fui lá, o primeiro gestor da área ambiental, a gente ainda conseguia, o dique era totalmente limpo. O problema todo é o seguinte, assim como outros serviços, quando esses serviços são estabelecidos aos níveis federais e aos níveis estaduais, passam a ser municipalizados, mas não se recebe o apoio, o aporte financeiro para que as coisas efetivamente funcionem. Com certeza a política habitacional tem a mesma questão. A questão da política ambiental tem a mesma questão. Tá? O que acontece é que, assim, hoje os municípios estão sobrecarregados em termos de despesas que tem que fazer para diversos programas. Hoje a consciência é diferente, recuperação de áreas degradadas, toda a questão de investimento que nós temos que fazer, por exemplo, na parte de resíduos sólidos, que hoje com certeza é a conta mais cara que se tem em todos os municípios. Tá? Então, essa questão é preocupante. E aí, nesse sentido, veja como é bom a gente poder ter esse entendimento com o município vizinho, assim como eu tenho também com meu colega, o João, ali de Campo Bom, em que a gente tem assuntos em comum e consegue resolver nas divisas com os municípios vizinhos. Bom, infelizmente esse tema é tão profundo que a gente teria que ter um programa de 5 horas aqui para esgotar. Não seria um programa, seria um seminário sobre esse grande problema da questão das ocupações, né, dessas questões aqui que o Hugo colocou tão bem, bem como do secretário Nelson Spalori e da diretora Márcia Franca. Mas eu vou deixar 1 minuto para cada um dos senhores e da senhora fazerem suas considerações finais, iniciando pelo nosso colega militante também do direito, doutor Nelson Spalori. Muito obrigado, Fernando. Eu quero agradecer esta oportunidade e dizer de que o município de São Leopoldo, o prefeito Vanazzi, por sua orientação, nós inclusive estamos chamando uma conferência municipal de habitação, onde vamos fazer 3 seminários, um seminário específico da regularização fundiária, outro do financiamento e outro das novas tecnologias, da experiência do cooperativismo, e 4 pré-conferências regionais, para lá em novembro a gente fazer uma grande conferência municipal, chamando a população para poder desenvolver um debate da importância da habitação, mas também da importância da cidade, da preservação ambiental e uma pactuação sobre o conjunto dos instrumentos que estaremos aplicando na regularização fundiária e no desenvolvimento urbano do nosso município. Então, diferente do governo federal, por exemplo, que suspendeu praticamente a Conferência Nacional
da Habitação, do Ministério da Cidade, nós estamos fazendo em São Leopoldo, convocando a comunidade para construir uma política de forma articulada e conjunta, porque queremos garantir um processo de conscientização coletiva e de comprometimento coletivo para melhorar o município e, com isso, a vida das pessoas. Parabéns pelo programa, Fernando. Muito obrigado da oportunidade. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo neste momento. Muito obrigado, secretário Nelson. Vou passar a palavra para o secretário Udo Sarla, secretário do Meio Ambiente, para as suas considerações finais. Bom, enfim, acho o debate hoje à noite foi apenas um início, realmente, né? Como quando tu tinhas me convidado pro programa, dissesse que era 1 hora, puxa vida, não vai dar nem para arrancada, é pouco tempo, realmente, né? A gente começa a se entusiasmar. Mas, enfim, eu gostaria de deixar, então, essa minha mensagem, nessa minha preocupação, apesar de que a gente tem, sim, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, esse foco, esse olhar social, essa preocupação com as pessoas menos favorecidas, que precisam, sim, locais dignos para a moradia, mas eu gostaria de também deixar a minha preocupação sobre o aspecto das ocupações das áreas de preservação permanente. A gente tem agora, como dito, né, feito um trabalho bastante forte junto com o pessoal da habitação na questão da recuperação das áreas degradadas. Infelizmente, nós passamos por um hiato de tempo em que pouquíssima coisa foi feita, ou quase nada, no sentido de preservação dessas áreas de preservação permanente. E hoje nós temos uma grande oportunidade de colocar essas pessoas em uma situação mais digna de moradia, em especial de devolver ao ambiente natural aquele espaço que foi então ocupado por uma necessidade, mas infelizmente irregular, mas por uma necessidade, por uma população que carece de um local digno para a moradia. Né? Muito obrigado, secretário Udo. Diretora Márcia Alcântara, suas considerações finais. Bom, agradecer pela oportunidade, né, de chegar aqui no programa do Fernando Marco, reencontrá-lo depois de certo tempo. Agradecer aos secretários que vêm aí compor a mesa, e especialmente a secretária Roberta e a prefeita Fátima Daut por estar com essa abertura no governo. A gente está lançando agora um projeto de lei, vem quentinho do forno, né? Trabalhando com as cooperativas, não só habitacionais, mas sim os outros objetos, onde a gente vai conseguir também trabalhar a questão da informação e de serviços da comunidade, geração e renda da comunidade. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer realmente, né, ao governo por estar com as portas abertas para a gente conseguir implantar alguma informação a mais para essas famílias que necessitam tanto de meio ambiente quanto estrutural a sua moradia. Obrigada. Perfeito. Nós agradecemos então os nossos debatedores e desejamos uma boa semana, uma boa segunda-feira a todos os telespectadores. Domingo que vem retornamos com mais assuntos relevantes aí da comunidade. Muito obrigado, uma boa semana.